Imagine o seguinte cenário. Um homem comum, chamado Alberto, acorda em uma manhã de terça-feira e descobre que acaba de ganhar 80 milhões de reais em uma loteria nacional. A vida de Alberto, que até então era pautada por boletos vencidos, um salário que mal chegava ao dia 20 e a constante ansiedade de como pagar o aluguel, muda instantaneamente. Ele agora faz parte do seleto grupo do 1% mais rico do país. No entanto, se avançarmos a fita da vida de Alberto em apenas 5 anos, o mistério se revela de forma cruel. Alberto está morando de favor na casa de um primo, acumulando dívidas judiciais e não possui sequer um centenário daquela fortuna em sua conta bancária. Como isso é possível? Como alguém consegue destruir uma montanha de dinheiro que levaria gerações para ser gasta? O mistério que vamos investigar hoje aqui no Além do Salário não é sobre como ganhar dinheiro, mas sim sobre o fenômeno invisível e silencioso de por que manter a riqueza é, estatisticamente e psicologicamente, muito mais difícil do que criá-la. Existe uma investigação profunda a ser feita sobre o que chamamos de erosão do patrimônio, um crime financeiro que a maioria de nós comete contra si mesmo todos os dias, em escalas menores, e que explica por que tantas pessoas, mesmo ganhando aumentos salariais, continuam sentindo que estão correndo em uma esteira que não sai do lugar. Para entendermos o caso de Alberto e de tantos outros ex-ricos que vemos nos jornais, precisamos analisar a linha do tempo dessa investigação. O primeiro fato verificável é que a riqueza não é um estoque estático, mas sim um fluxo dinâmico. A maioria das pessoas comete o erro de diagnóstico inicial ao acreditar que o dinheiro é a solução para problemas de comportamento. Quando Alberto recebeu seu prêmio, ele não recebeu apenas capital, ele recebeu uma lente de aumento para todos os seus vícios e virtudes. Se Alberto era um gastador indisciplinado com R$ 2.000, ele se tornou um gastador indisciplinado com 80 milhões. A primeira pista do crime contra o próprio patrimônio aparece no que os psicólogos financeiros chamam de adaptação hedônica. Este é o processo pelo qual o ser humano se acostuma rapidamente a novos níveis de conforto, exigindo doses cada vez maiores de consumo para sentir a mesma satisfação. No caso de Alberto, o carro popular foi substituído por uma SUV de luxo alemã, que por sua vez exigia uma manutenção que custava o valor de seu antigo salário anual. A casa humilde deu lugar a uma mansão com 12 banheiros e uma equipe de 6 funcionários. O crime aqui é matemático. As despesas fixas de Alberto saltaram de R$ 3.000 para R$ 200.000 mensais em menos de um semestre. A investigação avança para o segundo elemento-chave, a pressão social e o isolamento do tomador de decisão. Quando alguém ascende financeiramente de forma rápida, como Alberto, ele se torna um alvo. Na nossa reconstrução dos fatos, observamos o surgimento de amigos de ocasião e parentes distantes com ideias de negócios infalíveis. Alberto, sentindo a culpa do sobrevivente por ter tido sorte enquanto seus conhecidos continuavam na pobreza, começou a distribuir empréstimos que nunca seriam pagos e a investir em negócios que não entendia, como restaurantes e postos de gasolina, apenas para ajudar terceiros. Aqui reside uma lição didática crucial: a riqueza exige fronteiras. Sem a capacidade de dizer não, o patrimônio de Alberto começou a vazar por centenas de pequenos furos. É como tentar encher um balde que tem furos no fundo. Não importa a pressão da água, o destino final é o vazio. A psicologia do dinheiro nos mostra que manter a riqueza exige uma mentalidade de sobrevivência, um certo nível de paranoia saudável e, acima de tudo, a compreensão de que o dinheiro que você mantém é mais importante do que o dinheiro que você ganha. Neste ponto da nossa investigação, precisamos fazer uma pausa para uma reflexão importante que se aplica diretamente à sua realidade, mesmo que você não tenha ganhado na loteria. Se você sente que, apesar de trabalhar duro e até ter progredido na carreira, o seu saldo bancário continua estagnando ou as contas continuam apertadas, você está vivendo uma versão em miniatura do caso do Alberto. Organizar as finanças não é sobre matemática simples, é sobre controle emocional. Se você valoriza esse tipo de análise profunda e quer aprender a proteger o seu suado salário das armadilhas da mente e do mercado, considere se inscrever aqui no Além do Salário e ativar as notificações. Nosso objetivo é investigar os comportamentos que impedem você de crescer e trazer a clareza necessária para que seu dinheiro finalmente comece a trabalhar para você, e não o contrário. Agora,
Voltando ao caso de Alberto, vamos analisar o golpe final em seu patrimônio, a falta de distinção entre ativos e passivos. O perfil de Alberto era o de um consumidor, não o de um investidor. Na investigação dos seus gastos, descobrimos que 90% do seu capital foi alocado em passivos, coisas que tiram dinheiro do seu bolso todos os meses através de impostos, manutenção e depreciação. Ele comprou barcos que ficavam parados, relógios que perdiam valor ao sair da loja e propriedades em locais de difícil revenda. Enquanto isso, o custo de oportunidade de não ter esse dinheiro investido em ativos reais, como fundos, ações ou negócios produtivos, corroía seu poder de compra. A inflação do estilo de vida é o assassino silencioso da riqueza. No terceiro ano de sua nova vida, Alberto já não tinha mais liquidez. Ele era um homem rico em posses, mas pobre em dinheiro vivo. Quando as primeiras contas de IPTU e IPVA de alto luxo chegaram, ele precisou começar a vender seus bens às pressas, aceitando valores muito abaixo do mercado. É aqui que vemos a queda livre. O desespero leva a decisões financeiras catastróficas. A linha do tempo do declínio de Alberto nos mostra que a manutenção da riqueza é difícil porque exige uma mudança de identidade. Para criar riqueza, muitas vezes é necessário otimismo, risco e agressividade. Para manter a riqueza, é necessário o oposto: humildade, cautela e uma dose considerável de frugalidade. Alberto nunca fez essa transição. Ele continuou agindo como se o estoque de dinheiro fosse infinito, ignorando a matemática básica da preservação de capital. O contexto social também desempenhou um papel devastador. Ele sentia que precisava manter as aparências para continuar pertencendo aos novos círculos sociais que frequentava. O medo de ser visto como alguém que faliu o fez gastar os últimos milhões em festas e viagens, tentando provar uma solvência que já não existia. Este é um padrão verificado em inúmeros casos reais de celebridades e atletas. O ego é o maior inimigo do patrimônio acumulado. Ao analisarmos os fatos verificáveis dessa trajetória, percebemos que a erosão financeira segue uma sequência lógica. Primeiro, vem a negligência com os pequenos gastos. Depois, a inflação estrutural do custo de vida. Em seguida, os investimentos ruins baseados em emoção ou pressão social. Por fim, a venda forçada de ativos para cobrir buracos no fluxo de caixa. O caso de Alberto não é uma anomalia. É um exemplo didático de como a biologia humana não foi projetada para lidar com a abundância sem um sistema de regras rígidas. Nós somos programados para consumir o que está disponível. Na savana, se encontrássemos uma fonte de energia, deveríamos consumi-la imediatamente. No mundo financeiro moderno, esse instinto é a receita para o desastre. Manter a riqueza exige lutar contra instintos evolutivos profundos. A investigação sobre por que é tão difícil manter o dinheiro nos leva a uma conclusão clara. A riqueza é um estado mental antes de ser um número na conta. Se você não possui o software mental para gerir R$1.000, você travará o sistema ao tentar gerir 1 milhão. Alberto perdeu tudo porque ele nunca se tornou um homem rico. Ele era apenas um homem pobre com muito dinheiro. Há uma diferença fundamental entre essas duas condições. O homem rico entende que o dinheiro é uma ferramenta de liberdade e segurança. O homem pobre com dinheiro vê o capital como um ingresso para um parque de diversões sem fim. Quando o parque fecha e as luzes se apagam, a realidade é implacável. Para finalizarmos nossa análise e trazermos para o seu cotidiano, precisamos entender que o segredo para não ser um Alberto na sua própria escala de vida é o foco na margem de segurança. No mundo das finanças profissionais, a margem de segurança é o que separa o sucesso da ruína. Alberto operava com margem zero. Todo o seu capital estava comprometido com seu estilo de vida ou com promessas de retornos futuros que nunca vieram. Para você que vive de salário, a lição é direta. A manutenção da sua tranquilidade financeira depende de você viver sempre um degrau abaixo do que sua renda permite. Se você ganha 5.000, precisa aprender a viver com 4. Se ganha 10, precisa viver com 7. Essa diferença não é apenas poupança, é o seu seguro contra a imprevisibilidade da vida e contra a sua própria tendência de adaptação hedônica. O desfecho da história de Alberto é melancólico, mas serve como um alerta ético e
informativo. Ele não perdeu o dinheiro para ladrões ou crises sistêmicas do mercado. Ele o perdeu para si mesmo, através de decisões diárias que pareciam inofensivas no momento, mas que eram letais no longo prazo. A riqueza não desaparece de uma vez, ela evapora. E o calor que causa essa evaporação é a combinação de ego, falta de conhecimento técnico e ausência de um propósito maior para o dinheiro além do consumo imediato. A investigação do caso Alberto nos revela que o verdadeiro desafio financeiro não é chegar ao topo da montanha, mas sim construir uma base sólida o suficiente para que você não escorregue na primeira chuva. Portanto, ao olhar para suas próprias finanças hoje, pergunte-se: eu estou construindo ativos ou apenas acumulando passivos que brilham? Eu tenho controle sobre meus impulsos ou estou sendo conduzido pelo desejo de pertencer a um grupo através do consumo? A clareza que buscamos aqui no Além do Salário é justamente essa. A educação financeira prática não é sobre planilhas complexas, mas sobre a compreensão profunda do comportamento humano. O mistério de por que manter riqueza é difícil foi resolvido. É porque exige uma disciplina que a maioria de nós não foi treinada para ter. Mas, agora que você conhece os fatos, a linha do tempo do erro e os perfis psicológicos envolvidos, você tem as ferramentas para escrever um roteiro diferente para sua própria vida. A construção do seu patrimônio começa com a decisão consciente de não deixar o seu eu do futuro pagar o preço pelos excessos do seu eu do presente. O caminho para a verdadeira liberdade financeira é pavimentado com escolhas racionais, consistência e, acima de tudo, a humildade de saber que o dinheiro é um excelente servo, mas um mestre tirânico. Que a história de Alberto sirva como mapa do que não fazer, para que você possa focar no que realmente importa: crescer com consciência, segurança e propósito.